Fluminense vai jogar e eu já tô aqui louco da cabeça. Fluminense enfrenta o Bragantino às 16 horas lá em Bragança Paulista. E é sobre isso, sobre notícia e sobre fake news, o vídeo de hoje que você começa a ver agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo às 16 horas desse sábado contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, lá na terra da linguiça, na terra do pão com linguiça, no estádio Marcelo Stefani, porque eu me recuso a chamar de Nabi Abichedi, e a gente corre um risco de voltar o estigma de ressuscitador de defuntos. O Bragantino está absolutamente morto no Campeonato Brasileiro, e aí você pode dizer, mas peraí Alexandre, o Bragantino está uma posição atrás do Fluminense. Mas eu falo que ele está morto pela trajetória. A trajetória do Bragantino nesse momento é de descer a ladeira, né, num carrinho de rolimã sem freio. Nem sei se tem carrinho de rolimã com freio, mas enfim, descendo a ladeira de uma maneira vertiginosa, perdendo tudo quanto é jogo, e aí enfrenta o Fluminense, que normalmente é aquele que ressuscita os mortos. Mas para não acontecer isso, né, o Renato Gaúcho deve levar a campo o time com Fábio, Guga ou Samuel Xavier. Eu estou apostando em Samuel Xavier, porque o Fluminense inclusive fez uma postagem com o Samuel Xavier para falar do jogo de hoje, né? Então, lá no Twitter, né, no X, e eu acredito que seja o Samuel Xavier. A zaga Manuel e Freitas, e na lateral esquerda, segundo o GR, René ou Fuentes. Obviamente que o Renato Gaúcho vai botar o René porque ele gosta de jogador ruim, né? Tipo Perigo, René, Everaldo, Lima. O meio-campo, segundo o GE, é Bernal, Nonato e Ganso ou Acosta. Acho que não. Jogo fora de casa, eu estou apostando em Bernal, Hércules e Nonato, ou Bernal, Hércules e Lima, ou Bernal, Nonato e Lima, né, com grande possibilidade da gente começar de novo outro jogo com o Lima titular. O ataque, ainda segundo o GE, Canobi, Everaldo Cano, adivinha, e Keno lá pela esquerda. É uma grande oportunidade para o Renato Gaúcho colocar o Santi Moreno em campo, né, para que ele jogue o Campeonato Brasileiro, para que ele tenha minutagem de jogo, para que ele ganhe ritmo de jogo, mas eu não sei se o Renato vai fazer isso, né? O Renato é um cara, o famoso burro com sorte, né, que se dizia lá antigamente, década de 80, 90, é mais ou menos isso. É um cara que não coloca o Lescano, que é muito bom jogador, não coloca o Lavega, que é muito bom jogador, mas o Soteldo está voltando e certamente ele vai botar o Frodo Bolseiro em campo quando tiver em condições. E o Santi Moreno e o Acosta são dois jogadores que seria muito bom que entrassem nesse jogo contra um time que está completamente perdido, né, no seu trabalho de campo, e eles poderiam performar muito bem. Mas o time deve ser mais ou menos esse que o GE apurou, e que de toda forma é um time suficiente para ganhar do cambaleante e decadente Red Bull Bragantino. Na história do confronto, o Fluminense venceu 9 vezes, empatou 6 e perdeu 6. Fez 25 gols e tomou 20 gols, né, um aproveitamento aí em torno de 52%. Nos últimos 12 jogos, o Fluminense ganhou 7, foram 3 empates e 2 vitórias do Bragantino. E aí você pode perguntar, mas tio Alê, como assim? São 9 vitórias do Fluminense, mas as 7 nos últimos 12 confrontos são lá desde 2020. Explica-se, no início da trajetória do Bragantino, na Série A, né, que chegou a ser vice-campeão brasileiro e tal, o Fluminense não ganhava do Bragantino. Inclusive, o Fluminense foi eliminado pelo Bragantino, não esse Bragantino Red Bull, mas o Bragantino tradicional, original, no Campeonato Brasileiro de 1991. Um gol do Franklin no Maracanã. O Franklin, criado no Fluminense, hoje a gente diria moleque de Xerém, né, foi uma barca da base do Fluminense para o Bragantino. Franklin, João Santos, Alberto, que tinham ido um pouco antes, Silvio, Ronaldo Alfredo, foi uma galera, né, criada no Fluminense, foi para o Bragantino, e o Bragantino chegou à final do Campeonato Brasileiro, sendo derrotado pelo São Paulo, e o Fluminense ficou na semifinal. Foi 1-0 no Maracanã, né, e aí classificou o Bragantino, mas mesmo assim teve o jogo de volta em Bragança Paulista, que já não valia mais nada, mais um dos absurdos da dona CBF, né, e o Fluminense empatou em 1-1, né, em Bragança Paulista, com gol do Super Ézio, do saudoso Ézio, naquela oportunidade. Então o Fluminense vai pegar um time que tenta jogar na intensidade, na transição, que é um problema para o Fluminense, mas é um time que está completamente perdido técnica e taticamente, estruturalmente dentro de campo, porque fora de campo o Bragantino é muito organizado,
E eu espero que o Fluminense não ressuscite esse morto, né? Que se alguém for ressuscitar, que seja o próximo adversário do Bragantino, e o Fluminense tem elenco para vencer o Bragantino e vencer bem. Né? Se vai acontecer, se o Fluminense vai complicar um jogo fácil, como foi lá em Cali, a gente não sabe. Né? E o Renato Gaúcho tem essa veia, né, de ter um jogo fácil, e ele vai lá e complica com as substituições. Mas eu acredito na vitória do Fluminense. Se eu fosse apostar, apostaria vitória do Fluminense e gol do Canóbio. Né? Sim, o Canóbio vai marcar um golzinho hoje e o Fluminense vence por 2-0, 2-1, né? Não mais que isso, que o Fluminense não faz tantos gols assim. Então, vitória Fluminense, vamos para cima, porque é possível ganhar. O Fluminense apresentou Igor Rabelo, o zagueiro chega com contrato até 2027, podendo ser prorrogado até 2028, e é uma boa contratação. Não é um jogador extra classe, não é um Thiago Silva, né? Mas ninguém é um Thiago Silva, né? Não é um Nino, mas também ninguém é um Nino, mas é um bom zagueiro. É um zagueiro mais técnico do que os zagueiros que nós temos lá. No geral, em termos de velocidade, técnica, combate, bola aérea e tal, eu acho que ele está ali no nível, talvez um degrauzinho acima do Inácio, do Freitas, alguns do Manuel, né, e do Davi, que está crescendo agora na carreira. Então eu acho que ele pode chegar e brigar pela titularidade ao lado do Thiago Silva e substituir o Thiago Silva quando esse tiver de ser poupado, porque vai ter que ser poupado. O jogador tem 40 anos, não dá para continuar nessa maratona de quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, né? Então ele em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente se o Fluminense chegar na semifinal, o Renato Gaúcho vai ter sim que poupar o Thiago Silva, e o Igor Rabelo é o bom substituto ali. Então, Igor Rabelo, seja bem-vindo, guerreiro, traga títulos para a torcida do Fluminense, que é isso que importa. E agora vamos falar de uma fake news. Está circulando na rede, eu recebi uma DM no antigo Twitter, hoje X, eu vou continuar chamando de Twitter, perguntando, mas o que é isso, tio Alê? O Nino vai pro Vasco? E eu não estava sabendo de porra nenhuma, né? Tinha acabado de acordar, fui dar uma olhada e tal, fui dar uma pesquisada. E o único site que diz isso claramente, o resto é repercussão do site, é o Bolão VIP. O Bolão VIP é um site especializado em fake news. Mas não que eles criem as fake news. Eles leem isso em algum lugar e eles postam. Eles querem like, eles querem audiência, né? Então eles vão lá e postam, né? Sem apurar se isso é verdade ou não. Uma pesquisa rasa, rápida, não precisa se aprofundar muito, e você vê que não é verdade. O Vasco, segundo Lucas Pedrosa, que cobre o Vasco da Gama, o Vasco realmente fez uma proposta pelo Nino, a pedido do Fernando Diniz, né, e igualou a proposta do Fluminense. Mas ouviu a mesma resposta. Não, o Nino é fundamental para as nossas pretensões aqui no Campeonato Russo. Então a mesma resposta que o Fluminense recebeu é a mesma resposta que o Vasco recebeu. Então o Nino não vai para o Vasco da Gama, pelo menos não por enquanto. Se acontecer do Nino ir parar no Vasco da Gama, é por dois motivos. Um, pela relação de amizade, inclusive, entre ele e Fernando Diniz. Nino confia muito no trabalho do Fernando Diniz, já disse que se não fosse Fernando Diniz, o Fluminense não teria ganho a Libertadores, né? E o Fernando Diniz adora o Nino, né? Adora, né, o jogador, o capitão do Fluminense na Libertadores, e vamos combinar, é um zagueiraço mesmo, né? Eu queria muito que ele voltasse, fizesse dupla com o Thiago Silva, e na ausência do Thiago, dupla com o Igor Rabelo, o Fluminense teria uma tremenda zaga, né, para sequência aí da temporada. E o segundo motivo, né, se caso acontecer, eu sinceramente não acredito, né, uma tremenda fake news, se acontecer do Nino parar no Vasco da Gama, vai ser incompetência da diretoria do Fluminense. Não se esqueçam o que aconteceu com o Luiz Henrique. Né? O Luiz Henrique, não sei o que, eu não vou entrar em leilão, foi parar no Botafogo, foi campeão da Libertadores pelo Botafogo e é ídolo da torcida do Botafogo. Né? Então, vai ser a incompetência da diretoria do Fluminense, que gasta 30 milhões, joga 30 milhões fora, com o Soteldo gasta dinheiro pra cacete com um monte de jogador, renova com um monte de jogador que não tinha que renovar, mas não teve dinheiro para contratar o Luiz Henrique, e talvez não tenha para contratar o Nino, caso o Zenit top, né, aceite negociar. Dinheiro não vai ser o problema, né? Porque em final de setembro, início de outubro, o Fluminense vai receber a premiação da Copa do Mundo, né? E aí já fazendo aquela negociaçãozinha, opa, hoje tá difícil,
para reduzir os impostos lá. Então é isso, galera. 16 horas. Quem puder, quem estiver aí por São Paulo, na região de Bragança e for tricolor, vai lá no Marcelo Stefani, vai lá no estádio do Bragantino e torça para o Fluminense, incentiva o Fluminense, faça o Fluminense conquistar a 4ª vitória seguida, o 8º jogo de invencibilidade, porque isso vai ser muito importante no Campeonato Brasileiro. Né? E na sequência da temporada para a Copa do Brasil no meio de semana, para a Sul-Americana lá em setembro. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.